Olá, pessoal. Me chamo Jonathan, sou estudante de História da FMU. Oi, gente, eu me chamo Larissa e eu sou estudante também de História do 8º semestre da FMU. Oi, gente, eu sou o Pedro, também sou do 8º semestre, sou amigo aí do Jonathan e da Larissa. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast chamado Podcast do Fim do Mundo. Ele faz parte do nosso projeto de estágio supervisionado, né, que devido às complicações do Covid-19, dificultou muito a realização presencial, então a instituição, junto com o MEC, deram essa possibilidade de a gente estar realizando esse projeto, que se chama Humanas e Manos. O nosso podcast, ele é uma sequência de 10 podcasts, né, voltados para o período da Segunda Guerra Mundial, um pouco os antecedentes, né, a Segunda Guerra Mundial em si e as consequências dela. Ele é voltado para turmas do terceiro ano do ensino médio, mas caso você não esteja nesse período escolar ou você tenha se formado ou ainda não tenha chegado, não tem problema, só nos acompanhar aí todos os podcasts para você ter uma maior compreensão. No podcast de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre, né, a criação da ONU, a sua importância, o seu papel humanitário e internacional, os seus investidores, as suas participações em muitos conflitos que ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial e até tentando trazer um pouco para os dias atuais também, tá bom? Então, fique à vontade para nos acompanhar. Bom, acho que, como o Jonathan falou, nós temos uma série de podcasts, e para entender um pouco o porquê a ONU foi criada, é importante que vocês escutem os nossos podcasts anteriores, né? Porque a criação da ONU ela está diretamente ligada ao fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela é criada em 24 de outubro de 1945, né? E, e ela, bom, enfim, como eu disse, ela é criada logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela vem para substituir a Liga das Nações, né? E ela é uma organização intergovernamental, e ela é criada para promover justamente a cooperação internacional, né? A sede dela é em Nova York, que é considerado um território internacional. E atualmente, né, a ONU tem 193 estados-membros e 2 estados observadores, né? Ela tem 76 anos, enfim, ela tem uma importância crucial, porque um dos maiores objetivos dela é promover, né, manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, que a gente também vai falar um pouquinho nesse podcast, né, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social, né, além de proteger o meio ambiente e promover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados, né? Inclusive, esse de proteger o meio ambiente, a gente tem, né, alguns encontros internacionais sobre o meio ambiente, onde grandes potências, né, e grandes países que têm uma grande escala de poluição se reúnem para tentar encontrar para tentar firmar acordos para casar um desenvolvimento sustentável para esses países. Inclusive, teve uma, né, recentemente, onde os países se reuniram para tratar sobre a emissão de carbono na atmosfera, né? Então, a ONU ela tem 76 anos e durante esses 76 anos ela promove várias agendas internacionais, né? Com todos os problemas que ela tem, a gente não pode negar que ela tem um papel muito importante na comunidade internacional. E acho que vale, né, para a gente já iniciar,
falando que ela é financiada por contribuições voluntárias dos países membros, né? Então, esses 193 países membros da ONU, quem financia essa instituição intergovernamental. Isso, um pouco da história da origem da Organização das Nações Unidas, como foi já levantado pela Larissa, ela serve como uma continuação da Liga das Nações. A Liga das Nações ela tinha sido criada no final da Primeira Guerra Mundial para já servir como parte desse papel que a ONU tem hoje em dia, de um local de debate, um local de mediação entre as nações mundiais, para que não se repita, não chegue a ter grandes conflitos novamente. Porém, como a gente sabe, como a gente estava discutindo, a Liga das Nações, ela não foi tão capaz de mediar e de impedir o conflito, principalmente as tendências expansionistas da Itália e da Alemanha. Isso acabou fazendo, encadeando a Segunda Guerra Mundial. E durante esse período da Segunda Guerra, a Liga das Nações ela fica meio que desativada, não chega a ser utilizada dentro do seu papel original. Aí, em 1939, os Estados Unidos soltam um texto da Declaração das Nações Unidas, que ele é repetido em 1941, que incorpora as questões soviéticas para tentar novamente estabelecer uma forma de Liga das Nações, uma forma de reunião desses grandes países do mundo para poder fazer essa mesa de conversa entre as grandes potências. Exatamente, né? A ONU ela nasce, né? Ali logo após a Segunda Guerra Mundial, como a Larissa trouxe ali nos Estados Unidos, onde é a sede hoje em Nova York, mas ela deu início em 24 de outubro de 1945 na cidade de São Francisco, né? Ali resultado de uma série de conferências de paz realizada nesse mesmo período. A carta inicialmente foi assinada por 50 países, excluindo os países que haviam feito parte do eixo, né? E ela nasce ali como uma segunda tentativa de criar uma união de nações, com propósitos de estabelecer relações amistosas entre os países, né? A primeira que havia sido criado era a Liga das Nações, né? Após a Primeira Guerra Mundial, mas que não deu continuidade e assim, a ideia morreu logo de início. Mas com a ONU, após o desastre que foi a Segunda Guerra Mundial, que a gente costuma falar que na história a primeira vez que algo acontece, ela é um acidente, né? Na verdade, ela é um desastre. Na segunda, ela é uma farsa, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi um desastre. Parafraseando Marx, né? Exatamente. Mas a segunda vez, ela foi de fato ali uma farsa, né? Foi uma guerra que não tinham ideais, né? Tinham ideologias por trás, mas foi quase que, a grosso modo dizendo, uma birra da Primeira Guerra Mundial, né? Então, só que os estragos foram, assim, muito superiores à Primeira Guerra Mundial. E mesmo aqueles países que queriam se manter militarmente, que estavam dispostos a enfrentar novos conflitos, como os Estados Unidos, por exemplo, eles viam a necessidade de ter essa organização, de terem algo ali que de fato fosse concreto e de fato, pelo menos aparentemente, buscasse os objetivos que a Carta das Nações Unidas dizia, né? Que até queria compartilhar aqui um trecho dela, né? Que diz: nós, os povos das Nações Unidas, decididos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra que por 2 vezes no espaço de uma vida humana trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade.
a reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, né, tendo como primeiro objetivo, né, entre aspas, manter a paz e a segurança internacional e, para esse fim, tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz para chegar, por meios pacíficos, em conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajustamento ou soluções, perdão, ajustamento ou solução das controvérsias ou situações internacionais que possam levar a uma perturbação da paz, né? Então, o que nós podemos tirar aqui com essa carta, né? De que seria, de fato, uma organização que traria a paz para o mundo, sem conflitos internacionais, sem guerras, sem mais matanças, sem mais, perdão, sem mais ideologias que colocassem a vida de outras pessoas em risco, né? E vale o destaque também de que o Brasil ele foi um dos países participantes da ONU desde o início, né? Da carta, da promulgação da carta. E nós vamos falar daqui um pouco mais ao longo do podcast, mas a gente vai perceber que essa carta ela é muito bonita no papel, né? E por vezes a ONU ela não acaba realizando aquilo pelo qual ela foi feita. Então ela foi um sucesso no sentido de que ela ainda existe, mas ela não podemos dizer que ela foi um sucesso no sentido de que, olha, ela faz realmente o que ela deveria fazer, né? Nós tivemos muitos conflitos depois da Segunda Guerra Mundial, conflitos civis principalmente, né? Como na Coreia, como em Ruanda, como no Vietnã, né? Por questões ideológicas, principalmente durante a Guerra Fria, e que não houve nenhuma tentativa de intervenção, de ajuda humanitária, de participação efetiva da Organização das Nações Unidas para tentar, de certa forma, prevenir o conflito, porque eram conflitos que sabia que poderiam acontecer, e após eles iniciarem sem nenhuma tentativa de intervenção de fato, né, para evitar consequências maiores. Então, por vezes nós vemos a ONU aí e a gente vê muito durante a pandemia, por exemplo, de que, olha, as Nações Unidas falando sobre isso, de que, olha, os médicos das Nações Unidas falou que esse medicamento é eficaz, não, esse não é, não, esse tratamento é, não, esse não é. Então, eles têm uma influência muito grande, uma influência, assim, muito considerável, ao ponto de ser tratado as decisões delas ou as opiniões dela como algo assim sem questionamentos, justamente por ter esse caráter internacional. Só que por vezes quando é necessário a participação dela, quando é necessário a ação efetiva dessa organização, ela não ocorre, né? A gente vai falar um pouquinho mais, mas eu acho bom deixar já de início essa pontualidade. Isso, só adicionando ali ao que eu estava falando do início da ONU, essa carta da ONU ela é retificada em 1945 e ela também retifica quais seriam os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que naquela época foram decididos como França, República da China, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. E o primeiro encontro oficial, mais geral, da Assembleia Geral da ONU, ela ocorre em janeiro de 1946, no Westminster Central Hall, em Londres. Bom, e aí falando da ONU, né, a gente não tem como não lembrar e não associar à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela vai ser publicada, né,
como uma carta oficial em 1948, então 3 anos após a criação da ONU. Mas antes da gente falar um pouco sobre os direitos humanos, é legal a gente entender um pouquinho da onde ele vem, né? Então, a primeira declaração de direitos que mais se assemelhou aos direitos humanos, né, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, né, que foi redigida em 1789, e onde ela tinha um cunho liberal, baseada nos ideais iluministas, né? Então, que estavam pautados aí na igualdade, na liberdade e na fraternidade. O problema é que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela se limitava aos homens e aqueles homens que eram considerados cidadãos para a sociedade, né? Qualquer pessoa fora desses critérios não é contemplada por essa declaração de direitos, né? Então, mulheres, crianças, idosos estavam fora dessa garantia de direitos, né? Outra declaração também, né? Foi uma em que uma carta, né? Que surgiu durante a Revolução Americana, que ela é chamada de Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos, né? Onde assegurava aí o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, perdão. Porém, como, né, o próprio nome diz, ela está limitada aos cidadãos, né, dos Estados Unidos, então qualquer pessoa que estivesse fora desse critério não tinha esses direitos assegurados por lei. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, como o próprio nome já diz, basta que você tenha nascido humano, você já tem direito assegurado, né, pela ONU e pelo seu país no qual você nasceu, se ele for um país membro, de que você já tem os direitos básicos, né? Direitos como direito à vida, direito a acesso à saúde, educação, né, a garantia do bem-estar, né, de um julgamento justo, caso você tenha cometido algum crime ou seja acusado de algo, que garante que você não vai ser exposto à tortura, né, a nenhum tipo de retaliação, e que você tem direito a uma pátria, né, você tem direito a uma nacionalidade. E aí, como, né, o próprio site da ONU e vários sites que vão tratar da Declaração dos Direitos Humanos vai dizer que os direitos humanos não foram escritos por uma pessoa, né, mas foram feitas por uma comissão, né? Então não foi uma pessoa que redigiu os direitos humanos, assinou lá embaixo, né? E pronto, né? Na verdade foi uma comissão. E atualmente nós, né, com 193 países que são signatários na ONU, se o país que você vive, né, no nosso caso o Brasil, ele é signatário na ONU, isso já te garante, né, por direito, que dentro desses territórios você tem todos os direitos básicos humanos garantidos e assegurados pela ONU, né? E os direitos humanos, a ONU, na verdade, ela tem uma central reguladora, né? E ela tem uma comissão, né, que vai fiscalizar se realmente os direitos humanos estão sendo assegurados no lugar em que você nasceu ou, enfim, que você vive. E aí, nisso a gente tem alguns problemas, né? Alguns problemas, como o Jonathan pontua em um momento da fala dele, no qual a ONU fecha os olhos para muitas negligências de alguns estados
com os direitos humanos e para alguns conflitos, enfim, que vai totalmente na contramão do que ela prega e ela se propõe, né, na sua essência, a fazer. E vale ressaltar aqui também, né, que por mais que tenha todos esses problemas na ONU e que merecem sim ser pontuados e serem criticados e que devem ser problematizados, a ONU ela continua tendo uma função muito importante no mundo, né? Inclusive uma função importante para os seus países signatários, né? Você ter uma cadeira na ONU e você ser respeitado na ONU abre espaço para que você consiga dialogar, negociar, traçar parcerias e acordos, né, com outros países signatários, né? O fato de perder a cadeira na ONU como um país signatário traz consequências gravíssimas, né? De imediato diplomáticas, mas mais para frente, com certeza, vai trazer consequências econômicas também. Você perdeu o posto de país membro e signatário da ONU. Então, quando a gente vê falas do tipo, a ONU é comunista no atual governo. Não, a ONU não é comunista e você simplesmente desconsiderar toda a importância dela, você está se colocando num território muito perigoso, né? Principalmente em questões diplomáticas e econômicas. Então, as coisas, os problemas devem ser pontuados, devem ser problematizados, mas eles não apagam, né? E não anulam a importância que ela tem e acredito que ela teve e que ela continua tendo na nossa sociedade atual. Exatamente. Como a Lari bem pontuou, historiador ele é rápido em criticar e demora um pouco para elogiar. Por que eu trouxe aqui esses elementos, né? Que a Lari muito bem pontuou. A ONU ela é de extrema importância e ela tem sim um papel significativo, tem sim ações extremamente interessantes em relação aos países que participam dela, como ações, de fato, retornos financeiros mesmo para países em desenvolvimento, para países com altos índices de escolaridade, com países com economias emergentes, com países que promovem e alcançam objetivos traçados por ela, né, pela organização, em muitos aspectos, recebem muitos retornos, né? Muitos países da África em desenvolvimento, o próprio Brasil também recebe muito apoio das participações da ONU, recebe às vezes até apoio demais e dizem que os direitos da Declaração dos Direitos Humanos, né, por vezes uma carta para defender bandido, de tanto que eles promovem alguns auxílios e algumas ajudas bem interessantes, né? É claro que essa fala é equivocada, ela é sem contexto e muitas vezes sem informação nenhuma, mas ela mostra um pouco do que de fato acontece da participação da Organização das Nações Unidas, né? Então isso é extremamente importante destacar. Mas eu volto aqui a pontuar algumas questões que de fato é extremamente importante, são questões bem recentes, na verdade, dos últimos 30 anos, né? Que seria a participação da ONU em Angola, por exemplo, né? A Angola, em 2003, ela foi eleita membro não permanente da CS, da ONU, né? Após ela ter cumprido ali os 2 anos de mandato. E isso, após essa situação, já vinha de uma estabilidade política muito grande, Angola, né? E após isso, após passar esse período e não ser mais um membro permanente da ONU, reduziu muito a intervenção das organizações para os planos humanitários de defesa dos direitos humanos no país. Isso fez com que o país sofresse duras governanças autoritárias, ferindo muito dos direitos humanos dos civis,
né? Eles sofreram demais ali no começo desse século, e até hoje, muitas vezes, né? Até hoje, em muitos aspectos. Então, é importante destacar que a ONU ela tem uma participação efetiva em muitos nos países que fazem parte dela, né? Então, a partir do momento que você não participa, você não faz mais, não é mais inserido nesse meio, você acaba muitas vezes ficando sem proteção nenhuma, tanto da ONU quanto dos países que participam da ONU, né? Vale o destaque de que a ONU ela não é um país, ela não é uma organização independente, ela não é uma organização soberana e ela não é uma organização que rege tudo no mundo. Ela possui membros de diversos países diferentes, membros que fazem parte dos principais países que governam o mundo e que também influenciam muito nas atitudes e nas ações da organização. Os Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Inglaterra, China. Então, muitos países que são muito influentes dentro da organização e que também disponibilizam seus soldados, seus equipamentos para ajudar nas intervenções de países, por exemplo, que estão ali em guerra civil. É o caso, por exemplo, da Guerra da Bósnia, né, entre 1992 e 1995, que a ONU ela teve uma participação assim extremamente precarizada, né? Foi uma péssima atuação da ONU, onde toda aquela região ali que vivia de conflitos internos muito grandes já, de identidade, de língua, de território, né? Fruto também do fim da Guerra Fria e da dissolução, perdão, da União Soviética, né? A Bósnia ela fazia parte, aquela região ali da Bósnia fazia parte, tanto que hoje são vários países pequenos, né? Que fazem parte daquele lado leste europeu, né? Entre outros casos. Fica até de recomendação aí o filme Terra de Ninguém, que foca muito na ONU, né? E nessa história, que eu acho assim, extremamente relevante, né, da gente pontuar. Então, além de falar em relação à ONU em si, às vezes quando a gente fala da ONU, a gente acha que a ONU ela age sozinha, mas não é isso que acontece, né? Então, ela sofre sim influências, sofre sim, como a Lária falou, os países participantes eles contribuem de forma autônoma, não há você tem que contribuir com tanto. Não, eles contribuem. E a gente sabe que quanto maior a contribuição, muitas vezes maior a influência, muitas vezes maior a ajuda que recebe, muitas vezes maior o retorno que eles têm da organização em seu favor. E às vezes não é interessante participar de um conflito, não é interessante intervir e investir recursos em um determinado local que não vai trazer às vezes um retorno posterior, seja ele de recursos naturais, seja ele de questões diplomáticas ou território ali estratégico. Esses países muitas vezes fecham os olhos, né? Então, é interessante destacar essa influência, porque ela diz muito sobre a participação da ONU desde sua criação. Isso mesmo. Sobre essa questão da influência, o maior grupo de influência que a gente tem na ONU, que a gente vai vendo aí, principalmente na próxima aula, quando a gente for discutir sobre a Guerra Fria, é os Estados Unidos, é claro. E nós temos, por exemplo, até certos períodos, como marcado ali nos anos 70, a união de grupos de países de terceiro mundo para conseguirem votar e fazer propostas de questões que não conseguissem passar por cima do cravo que era imposto pelos Estados Unidos ali de uma forma mais democrática, criando uma maioria para conseguir passar essas questões dentro da Assembleia Geral. Bom, agora só a gente tá caminhando um pouco para o final do podcast, só para a gente falar um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e alguns dos artigos deles, que mesmo com toda a importância da ONU, né, com toda a importância que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem, e como o Jonathan bem disse, às vezes
a gente tem falas sobre os direitos humanos, né, sobretudo aqui no Brasil, de que não são, eu já ouvi, né, a seguinte fala, que não é direito humanos, né, é direito dos manos. E, e assim, é muito engraçado porque as pessoas que falam esse tipo de coisa nunca leram a Declaração dos Direitos Humanos, né? E a gente, quando fala dessa declaração, imagina que é uma coisa absurda, um livro gigante como o da nossa Constituição, mas na verdade são 30 artigos que, se você for imprimir, dá uma folha frente e verso de sulfite, né? Então, acredito que antes de você dizer que não concorda com os direitos humanos, você precisa ler os direitos humanos, veja o que está escrito lá, né? Então, se você não concorda com os direitos humanos, você não concorda que você tem direito à vida, direito à saúde, direito à educação, né? Direito a usufruir da sua cultura, né? E ter ela resguardada, né? Que você não tem direito à cidadania, que você não tem direito a um tratamento digno, né? Então, eu só queria pontuar que existem alguns problemas, né, em relação aos Estados Unidos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a ONU, né? Por exemplo, o artigo 5º dos Direitos Humanos, ele diz que ninguém pode ser submetido à tortura, à crueldade ou a qualquer tipo de tratamento degradante, né? E aqui vale até voltar um pouquinho na história do Brasil, que no golpe de 1964, civil-militar, que o Brasil sofre e entra numa ditadura, os americanos ofereceram cursos de tortura aos policiais brasileiros, né? Então, os Estados Unidos, ele estava ciente de todas as atrocidades que aconteceram no período ditatorial brasileiro, mas também em outros países latino-americanos, sabiam das torturas, né? De todo o tratamento a presos políticos que estavam acontecendo e não fizeram nada, né? Simplesmente por serem os maiores financiadores da ONU, a ONU simplesmente não interviu em nenhum momento. E os direitos humanos, por vezes, foram colocados em situação de banalidade, né? Onde virou terra de ninguém, né? Nós somos signatários na ONU, nós temos uma cadeira na ONU, mas nós não tratamos os nossos cidadãos como seres humanos, né? Como pessoas dignas de respeito. E também, né, essa negligência com os direitos humanos que foram criados para que atrocidades como que aconteceram no Holocausto da Segunda Guerra Mundial não voltassem a acontecer, aconteceram de novo em outros lugares, né? Você tem o genocídio de Ruanda, você tem várias guerras, né, na qual existe execução sumária de civis, né? Você tem a questão da própria faixa de Gaza atualmente, onde mais de 90% das pessoas que estão dentro da faixa de Gaza, elas não podem sair de lá, elas não têm acesso à água tratada, elas não têm acesso à energia elétrica, elas não têm acesso à ajuda humanitária da ONU. Então, você tem os Estados Unidos como o país sede da ONU, né? Como aquele que vai ter em seu território a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas em contrapartida você tem os Estados Unidos, por questões políticas, interesses políticos e econômicos, financiando novos genocídios, novos crimes, em prol do seu bem maior. E a ONU, por simplesmente estar refém de um financiamento alto dos Estados Unidos, ela não consegue fazer muita coisa. Ela não consegue colocar o exército da ONU ou mandar médicos humanitários, por exemplo, para a faixa de Gaza,
porque quem financia e ajuda a financiar os ataques da faixa de Gaza, né, com o exército israelense é o próprio Estados Unidos. Então, você tem questões diplomáticas que envolvem a ONU, né, crime contra os direitos humanos e interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos, tudo muito interligado e muito misturado na cúpula das Nações Unidas. Exatamente. Então, como a gente colocou aqui, né, a questão da influência ela é muito significativa e ela vale a pena ser pontuada, né? O podcast de hoje ele fica por aqui, né? Nós queremos trazer um pouco sobre o panorama do que é a ONU, por qual motivo ela foi criada, quais são as suas intenções, um pouco dos seus participantes, as suas influências e as suas intervenções ou não intervenções, né, no período pós-guerra. Convido novamente a acompanhar os nossos podcasts anteriores para ter uma maior compreensão. Nós estamos aí caminhando para o final dos nossos podcasts, série de 10, né? Faltam apenas um agora, mas nos acompanhe até o final. Creio que você não vai se arrepender. A pandemia ela continua, então use máscara sempre que for preciso, álcool em gel, higienizado, e se cuidem. Isso mesmo, gente. Se vacinem. Quem não tomou a primeira dose, vá tomar a primeira dose. Quem já tomou, se atente à data da segunda, porque estar vacinado também é uma forma de garantir o direito à vida e à saúde do outro, né? É cuidar da sua vida e cuidar da vida das pessoas que estão à sua volta. Então, a gente critica tanto negligências com os direitos humanos, e a gente também não pode negligenciar a vida das pessoas que estão próximas a nós, não tomando a vacina, não tomando os devidos cuidados. Então, se cuidem e até o próximo podcast. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço.